Olá, quem fala é o Cristiano Fonseca da Tristec. Nessa videoaula nós abordaremos o assunto de como iniciar o inventário utilizando a opção Convalidação no aplicativo Mobstock ST. Se você ainda não baixou, baixe lá na Google Play, busque por Mobstock ou Tristec, vai aparecer logo lá nas primeiras opções. Acessando o sistema, já tenho meu usuário cadastrado. Ok. O que eu preciso para efetuar o inventário com validação? Lembrando aí, o inventário com validação é aquele cenário onde o cliente exporta do sistema local dele, lá o ERP interno, ele exporta a listagem de cadastro dos produtos dele, e aí essa exportação você tem que gerar um arquivo chamado produtos.txt e salvar num diretório específico lá na memória interna do seu dispositivo, celular ou tablet, ou um coletor de dados, e entrar aí no sistema, na opção lá de produto e fazer a importação dessa listagem. Observe que essa primeira opção aí está desabilitada porque eu ainda não fiz essa importação, ok? Vamos fazer isso agora. Então vamos lá, menu, produto, importar cadastro de produto aí na segunda opção. Nesse momento, né, eu já salvei o arquivo aí conforme a instrução na própria tela. Eu já salvei esse arquivo chamado produto.txt, contendo a minha listagem de cadastro. Dentro da subpasta produto, dentro da pasta Tristec, fica localizada na memória interna do seu dispositivo. A partir do momento que você instala o aplicativo e faz o login, ele cria essa estrutura de diretórios dentro da memória. Então, eu vou clicar aqui em importar, ele vai buscar lá o arquivo e vai fazer a importação da minha listagem de cadastro. No caso, essa listagem tem 5.570 SKUs, né, códigos cadastrados, é uma base teste que a gente está utilizando. Ok, terminou de fazer a importação, o sistema já está pronto para iniciar a contagem com validação. Observem lá no menu que agora ele vai habilitar a primeira opção, que é com validação. Lembrando a parte conceitual, com validação, o que eu bipar aqui ou fizer a digitação, ele vai validar se tem naquela listagem do cadastro que acabou de ser importada ou não. Se não tiver, ele vai criticar e vai me dar a opção de eu fazer o cadastro se eu quiser. Lembrando aí, como é a primeira sessão, a gente tem a opção aqui de informar qual vai ser o ID desse coletor. Lembrando que o ID coletor é um campo que a gente atribui ao sistema para poder identificar esse coletor num cenário onde você vai utilizar mais de um coletor para fazer o inventário. Cada coletor você informaria um ID de coletor, né? O primeiro seria o 001, o segundo 0012, assim por diante. Não pode no mesmo inventário você utilizar mais de um dispositivo onde dois tenham o mesmo ID coletor, tá? Cada um tem que ser atribuído um ID coletor diferente. E o único momento de eu fazer a atribuição é antes de eu fechar a primeira sessão. Depois que eu fechar a primeira sessão, o sistema entende, bloqueia, eu não consigo mais fazer essa alteração, esse acesso aqui e a atribuição do ID que eu quiser. Vou atribuir o ID 010 para esse coletor aqui, como exemplo. E vamos fazer a leitura do primeiro código. Eu vou simular aqui, vou fazer a leitura de um produto que não tem na base de cadastro, né, que eu acabei de importar, para vocês verem como é que funciona a validação de cadastro. Clicando aqui no código de barras à direita, ele habilita a tela de leitura. Acabou de ver isso, observe que a leitura é bem rápida. Ele dá esse barulho bem diferente para alertar mesmo que algo ocorreu diferente, né? Um barulho diferente, ou seja, um barulho do produto sem cadastro. Ele vibra o aparelho e faz esse barulho e joga esse alerta e essa mensagem na tela. Então ele diz lá, SKU sem cadastro, e pergunta se você quer cadastrar agora ou não, né? A descrição é opcional. Para esse caso aqui eu vou confirmar o cadastro, né? Vou botar um informativo aqui, esse código que eu acabei de fazer a leitura referente a um livro de RFID. Coloquei uma descrição e cliquei em sim, ou seja, ele já me deu a informação ali embaixo que cadastrou. Agora basta eu dar o Enter aqui e ele vai reconhecer, né, esse código no sistema. Opa, apaguei aqui o último número, deixa eu retornar ali. Ok. Observe que ali embaixo, né, no painel ali embaixo, ele na parte inferior da tela, ele já me mostra ali o número 1, é a quantidade 1, ou seja, apurei um item desse SKU, e a descrição que eu acabei de formar e o SKU dele ao lado. Se eu colocar uma quantidade aqui, por exemplo, lá em cima no campo quantidade item, vou colocar 12, e eu fizer a leitura, não esqueçam que eu acabei de colocar o 12, jogo o prompt para baixo, para o campo onde eu quero jogar a informação, puxo lá a tela de bipar e eu vou bipar. Agora ele vai reconhecer o produto sem dar crítica de cadastro, ou seja, já bipou lá os 12
Vamos voltar retornar lá em cima para vocês verem. Olhem lá embaixo, lá, né? O último item bipado, quantidade 12. E ele bipa, ele já fica esperando você bipar o próximo, né? Como a proposta, a gente teve bastante cuidado nisso aí, realmente é uma proposta de emulação, você transforma o celular em um coletor profissional, e coletores profissionais eles trabalham assim, você não tem que bipar, voltar, clicar de novo que você quer fazer leitura do código de barras, aí você volta, não, ele já a gente propicia uma leitura ininterrupta, ou seja, uma ferramenta para você fazer inventários profissionais, inventários que requerem velocidade na apuração. Então, ele já fica nessa tela direto, ó. Eu vou olhando, enquanto eu deixar aqui, ele vai fazer a leitura. Vou ler um outro produto aqui que não tem no cadastro. E aí, ele volta lá e me faz o formativo, diz que não tem o cadastro. Dessa vez, não vou cadastrar. Vou clicar em não, tá? E vou desconsiderar esse produto ali em cima. Vou apagar. E vou fechar a sessão, né? Para quem não tem o conceito de sessão de confronto, sugiro dar uma olhada aí no canal, no vídeo onde a gente aborda esses dois temas, né? Então, simulando lá, eu acabei de bipar todos os itens, né? Bipar aí seria fazer a apuração, bipar todos os itens da sessão a qual eu quero fechar agora, e o sistema me obriga, após fazer a contagem eletrônica, que foi a leitura aqui pelo sistema, eu efetuar a contagem total desses itens. Então eu fui lá e contei, tenho total aqui 12, 13, 14, 15, 16 itens. Então vou informar aqui e vou pedir para fechar a sessão, clicando no botão fechar a sessão. Fechou a sessão, observe que a tela ficou verdinha. Ele já atualizou lá em cima o GT, que é o grande total geral, ou seja, total geral inventariado nesse exemplo. Informou lá o S, é o número 1, que é referente à primeira sessão, e a quantidade que foi inventariada na primeira sessão, 16. E ele já habilita a segunda sessão para eu poder dar continuidade. Vou fazer mais uma sessão só para a gente fechar o exemplo. Vou vir para aí 5 itens. 1, 2, 3, 4 e 5. Vou fazer uma outra simulação aproveitando aí o momento, né? Embaixo ali nesse painel onde ele mostra o histórico dos últimos itens bipados, vou supor que esse último item não era para eu ter bipado. Então eu clico em cima dele e aí vejo que o sistema me possibilita fazer a exclusão desse item sem perder a sessão inteira. Então vou excluir e agora eu vou fechar a sessão. Eram 5, tirei 1, ficaram 4 na sessão, vou pedir para fechar. Bem, então fechamos aí, né, a opção de como iniciar o inventário com validação. Se você tiver dificuldade sobre a questão de como importar a listagem de cadastro, sugiro dar uma olhada no vídeo, existe um vídeo específico para essa parte, né, de como preparar a listagem de cadastro. Se você tiver alguma dificuldade em preparar esse arquivo, né, para meu sistema só exporta em CSV, faça contato com o nosso suporte, a gente vai te auxiliar nesse processo aí para converter o CSV no formato texto aí, que é o formato que o sistema reconhece, ok? Obrigado pela visualização e até a próxima.